Se você ganha pouco e acha que o investimento não é para você, eu preciso te falar uma coisa. Eu também já pensei assim. Oi, sou Leila Brito, técnica de enfermagem atuante, com formação em enfermagem, mãe solo, e aqui eu vou compartilhar minha experiência com os investimentos de forma simples, para quem quer segurança e não quer complicação. A gente acha que investimento é para quem sobra dinheiro, mas na verdade o investimento é para organizar o pouco que a gente tem. Se você tiver 50 ou 100 reais por mês, você já pode começar. Você não precisa ter muito para começar, você não precisa ter 1.000 para começar, comece com pouco. E aí você vai, conforme você ganhar mais, você vai acrescentando mais. Comece logo, porque se você esperar para ter muito para começar, você nunca vai começar. Você começa na reserva de emergência, pode colocar no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária. E quando você já tiver uma segurança, um valor que já te deu uma tranquilidade, aí você vai começando a dividir sua carteira. Deixa eu falar uma coisa importante. A quantidade da reserva de emergência depende muito da sua estabilidade. Isso não é uma regra fixa, isso é uma orientação. Cada família precisa avaliar a sua realidade. Muitos investidores falam que a gente precisa, antes de a gente começar a montar nossa carteira, diversificar, a gente precisa ter uma reserva de emergência já montada. Eu acredito que a gente pode fazer montar nossa carteira de investimento em paralelo com a nossa reserva de emergência. A gente não precisa necessariamente já ter a nossa reserva de emergência montada para depois começar a investir, porque isso pode demandar tempo e aí a gente pode perder o interesse. Então você pode fazer isso em paralelo. A gente não pode negar que a reserva de emergência ela nos dá uma segurança, né? Então é muito importante você ter, mas se você não puder ir montando, né, achar que vai demorar muito para começar a montar sua carteira, você pode fazer sim. Mas se você puder ou quiser montar sua reserva de emergência antes de começar a investir, tranquilo, isso não é uma regra. Agora a gente precisa saber que quem tem uma reserva de emergência, ele tem uma segurança a mais. Agora, a gente precisa entender que o investimento é para crescer a longo prazo. E a reserva de emergência, ela é para proteger a curto prazo. E o que eu quero te dizer é, comece com pouco, mas comece. Tenha em mente que o pouco, a longo prazo, ele vira muito. Então não espere para ter muito hoje para começar. Comece com o que você tem. Se você tem 50, tem 100 reais, comece a investir agora, né? Porque você, ao longo prazo, você vai construindo uma carteira de investimento com um valor. Ao longo prazo ele vai crescer, ele vai aumentar, e aí você vai ver como vai virar uma bola de neve. Eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui. Eu, como técnica de enfermagem, hoje penso muito na minha segurança financeira, mas nem sempre foi assim. Teve uma época que eu não pensava em guardar, gastava tudo que tinha, não pensava em imprevistos, não pensava em reserva. Eu achava que trabalhar era o suficiente. Eu vivia na corrida dos ratos, como muitos ainda vivem hoje. Mas a vida me fez entender que eu precisava mudar minha realidade, que eu não poderia viver nessa corrida do rato como muitos vivem. Principalmente porque se eu quisesse um futuro melhor para os meus filhos. E até porque eu entendi que eu era mãe solo e que eu não poderia contar com a sorte. Eu não posso contar com os imprevistos dando certo. E talvez você esteja nessa fase agora, trabalhando muito, pagando contas e não pensando lá na frente. Eu também já estive aí. Quando a gente é responsável por alguém, a segurança ela vira prioridade. Mas vamos lá. Se você tem hoje 100 reais, né? Leila, eu tenho hoje só 100 reais para começar a investir. Beleza. Então você coloca 70 reais na renda fixa, né? E os 30 reais você vai colocando em algo para crescer, como fundos imobiliários e ações. Assim você equilibra segurança com crescimento. E você também fica mais tranquila, porque a maior parte está protegida. E ao mesmo tempo,
que você também vai aprendendo a crescer a longo prazo. E você pergunta, e o que são fundos imobiliários, Leila? Fundos imobiliários são como se fosse um grupo de pessoas juntando dinheiro para investir em imóveis grandes, tipo shopping, hospitais, prédios comerciais. Em vez de você comprar um imóvel sozinho, você compra uma cota desse fundo. E aí, quando o imóvel gera aluguel, você recebe uma parte proporcional. Já ações são pequenas partes de uma empresa. Quando você compra uma ação, é como se você virasse sócio de um pedacinho daquela empresa. Se a empresa crescer e dar lucro, você pode ganhar com isso, mas também pode oscilar, pode subir ou descer. E por que as ações sobem e descem? É porque o valor da empresa ela muda o tempo todo. Se as empresas estão vendendo mais, crescendo, dando lucro, normalmente as ações sobem. Se a empresa tem algum prejuízo, dívidas ou tem alguma notícia ruim sobre ela, as ações podem cair. Mas depende também da economia. Se os juros estão altos, se o mercado está inseguro, se tem crise, tudo isso influencia. É por isso que não é para colocar todo o seu dinheiro ali, em ações, em fundos imobiliários. É para pensar em longo prazo e ter equilíbrio. Se você quiser, posso fazer um vídeo explicando sobre fundos imobiliários e como começar a investir com pouco. Eu gosto de explicar simples, depois se vocês quiserem a gente aprofunda. Então quem ganha pouco e não pode inventar moda, não pode querer ganhar muito rápido. Eu sei o que é trabalhar muito e ter que fazer o dinheiro render. Mas o que vai mudar sua vida não é o que você investe agora, é a constância. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que você ganha, entende? Então começa pequeno, mas comece. Eu não aprendi isso na faculdade, eu aprendi errando. E hoje eu compartilho isso porque eu sei como é trabalhar muito e querer ter segurança. Aí você me pergunta, Leila, mas em que banco eu posso investir? Hoje já existe muitos bancos digitais que facilitam muito a vida de quem está começando, mas você precisa observar se o banco ele é autorizado pelo Banco Central, se ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e se também tem um CDB de liquidez diária. O FGC funciona assim: se o banco quebra, o FGC devolve até o limite de 150 mil do seu dinheiro. Esses 250 mil é por CPF e por instituição. É tipo um seguro do seu dinheiro. Aqui no Brasil nós temos vários bancos. O Banco Inter, o Nubank, o C6 Bank e outros. Mas isso não é uma recomendação. O importante é você avaliar. E se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E aqui eu vou te ensinar de forma simples o que eu aprendi e que ninguém me ensinou. Até a próxima. Tchau!